Olá, querida, tudo bem com você? Quero agradecer a você que tem nos acompanhado a cada vídeo, a cada reflexão. Que Deus abençoe a sua vida com prosperidade, com paz, com sanidade. Continue nos acompanhando, continue compartilhando os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas através dessas palavras que nós temos postado. Aleluia! Eu quero deixar para você uma reflexão nesse momento, que você possa fazer uma introspecção, que você possa olhar para dentro de si e refletir nisso que nós vamos falar. Aleluia! Certo dia, um mestre preocupado com os seus discípulos, que viviam berrando uns com os outros, resolve fazer a seguinte pergunta: por que as pessoas gritam tanto quando estão aborrecidas ou quando não se entendem? Um deles respondeu o seguinte: gritamos porque perdemos a calma, perdemos a paciência. E o mestre continua indagando: mas por que gritar quando a pessoa está do seu lado? Questionou novamente o mestre. Respondeu um outro discípulo: bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. E o mestre volta a perguntar: não é possível falar com a outra pessoa em voz baixa? O mestre está aqui indagando algo que acontece normalmente no nosso dia. Quantas vezes nós gritamos com as pessoas, falamos mais alto, usamos um tom mais agressivo muitas vezes, porque queremos ser ouvidos ou porque estamos aborrecidos. E o mestre, ele traz um esclarecimento, porque nenhuma das respostas foi satisfatória. O mestre vem falar o seguinte: o fato é que quando nós gritamos com as pessoas, quando estamos aborrecidas, é porque o nosso coração está afastado das pessoas. E para cobrir a distância, precisamos gritar para que possamos nos escutar mutuamente. Quanto mais aborrecidos nós estivermos com as pessoas, mais forte nós vamos ter que gritar para que possam ouvir umas às outras, por causa dessa grande distância. Então, quanto mais o nosso coração se afasta de uma determinada pessoa, mais nós vamos gritar, mais nós vamos falar alto. Por outro lado, quando duas pessoas estão enamoradas, elas não gritam, elas falam suavemente. Por quê? Porque os seus corações estão tão próximos, tão perto uns dos outros, a distância é tão pequena que às vezes elas nem precisam falar. Às vezes, somente num olhar, elas já expressam aquilo que elas querem dizer. Então, normalmente, um casal, quando está enamorado, ele sussurra. Quando há um amor entre as pessoas, um amor mútuo, as pessoas não precisam gritar, elas falam em tom audível e a outra ouve. E por fim, o pensador concluiu dizendo o seguinte: quando vocês discutem, não deixem que os seus corações se afastem, não digam palavras que distanciem mais, pois chegará o dia em que a distância será tanta que não encontrarão mais o caminho de volta. Então, quando você estiver em uma discussão, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com as palavras que você vai usar, para que o seu coração não se distancie dessa outra pessoa. Isso ocorre muito dentro de um matrimônio, Os casais, normalmente, quando tem discussões, às vezes o coração se afasta tanto um do outro, que depois fica difícil encontrar o caminho de volta. Em Provérbios, capítulo 25, verso 15, diz o seguinte: Provérbios 25, 15, diz: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. O que dizemos e a forma como dizemos provavelmente afeta mais as pessoas ao nosso redor do que a forma com que agimos. As nossas palavras às vezes são muito ácidas, são muito fortes, e as nossas palavras às vezes afetam mais do que a nossa ação. Devemos alcançar uma língua controlada e uma língua cuidadosa, pois nesses dois padrões, da língua controlada e da língua cuidadosa, nós sempre vamos pensar antes de falar, sempre pensaremos antes de falar, e saberemos também o momento de ficar calados. E muitas vezes nós nos esquecemos o momento de nos calar. E diremos sempre a verdade de forma a encorajar aquele que está ao nosso redor. Não falaremos a verdade de forma a agredir, mas falaremos a verdade de forma a encorajar, a motivar aqueles que estão ao nosso redor. Por outro lado, ao contrário disso, nós devemos ter muito cuidado para não termos uma língua enganadora e descuidada. A língua enganadora e descuidada, esses dois padrões de língua, nós ficamos cheios de motivações erradas, distorcendo a verdade muitas vezes. Então, muito cuidado com que tipo de língua você tem. Uma língua que distorce a verdade
ela fala aquilo que está sentindo, quer botar para fora, eu falo mesmo. Muito cuidado com isso, querido, porque isso pode agredir alguém no seu intelecto, isso pode agredir alguém emocionalmente. Muito cuidado, você pode estar afastando o seu coração dessa outra pessoa. Precisamos buscar com excelência uma língua controlada e uma língua cuidadosa. Precisamos buscar com excelência. Em Provérbios, capítulo 12, verso 18 e verso 19, Provérbios capítulo 12, verso 18 e verso 19, diz o seguinte: há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Que você possa fazer uma introspecção através dessa reflexão, que você possa aproximar o seu coração daqueles que estão ao seu redor, que você possa atingir e alcançar essa língua controlada, essa língua cuidadosa, que você possa alcançar essa língua para que você não faça mais, não fira mais as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar e render gratidão ao Senhor por essa reflexão, ó Pai. Senhor, cada um que tem nos acompanhado, que a bênção do Senhor nos acompanhe, ó Pai, e cada um que está, ó Deus, ouvindo essa ministração, está ouvindo essa reflexão, ó Pai, que a bênção do Senhor, que a sanidade do Senhor e que o entendimento do Senhor os alcance, ó Pai. Nos ensine e nos ajude, Espírito Santo, a ter uma língua controlada, a ter uma língua cuidadosa, que possamos, ó Deus, alicerçar os nossos relacionamentos e não afastar os nossos relacionamentos, ó Pai. Senhor, também em nome de Jesus, eu te peço pelos profissionais de saúde, te peço pelos nossos governantes, que o Senhor traga sabedoria sobre eles, ó Deus, sanidade, direcionamento, ó Pai, para a população, ó Pai, que a bênção do Senhor, que a prosperidade do Senhor os alcance a cada dia, ó Pai, que eles possam, Deus, ter a sabedoria do Senhor em todas as decisões que são tomadas para a população, ó Pai. Assim eu te glorifico e exalto o teu santo nome, em nome de Jesus. Querido, fica com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração e até quarta que vem, em nome de Jesus. Tchau!